Muito boa noite. Estamos começando, então, mais um webinar da GAI, Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental e Empresarial, tratando de mais 2 capítulos do novo Código Estadual de Meio Ambiente, que foi objeto da obra coletiva escrita por 23 associados da GAI, comentários ao novo Código de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Hoje nós trataremos dos capítulos que falam sobre estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental e audiência pública. É um grande prazer contar com todos vocês. Nosso evento está sendo transmitido pelo Facebook da AGAI e ficará à disposição também no YouTube após o encerramento do nosso webinar de hoje. Comigo hoje tenho o prazer de receber, em nome da AGAI, o Dr. Renato Chagas, diretor técnico da FEPAM. Oportunamente vamos ler aqui a íntegra do currículo do Renato, já agradeço a presença. Doutora Carolina Scherer, doutor Gustavo Trindade, doutor Alexandre Burman, autores desses 2 capítulos do livro, juntamente comigo. O nosso evento deverá ter uma duração de cerca de 1 hora, os participantes fiquem à vontade para encaminhar perguntas por meio do chat, do Q&A, e aqueles que quiserem eventualmente fazer uso da palavra ao final do evento, na hora dos debates, também fiquem à vontade para solicitar que nós abrimos aqui o vídeo para a participação de todos. Bom, dando início, então, ao nosso evento de hoje, eu vou passar a palavra para o Alexandre Burman. O Alexandre iniciará, então, comentando sobre o capítulo do EIA-RIMA, que nós escrevemos conjuntamente, não é, Alexandre? Em seguida, vamos comentar um pouquinho sobre a audiência pública e, ao final, então, o doutor Renato faz as suas considerações a respeito desses 2 capítulos, trazendo, né, o ponto de vista do agente ambiental, da direção técnica da FEPAM. Alexandre Burman, então, advogado, associado e diretor da GAI, doutorando em Direito Ambiental pela UX, mestre em Avaliação de Impactos Ambientais pela Unilassalle, especialista em Direito Ambiental pela PUC, secretário nacional da União Brasileira da Advocacia Ambiental, nossa UBA, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Rio Grande do Sul, sócio da Burman Advocacia Ambiental, professor em cursos de extensão e de pós-graduação. Alexandre, fica à vontade, a palavra é sua. Então, muito boa tarde, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui neste evento da nossa AGAI, em mais um evento que, de certa forma, comemora a edição desse livro, Comentários ao Código Estadual do Meio Ambiente. Fico muito feliz de ter participado não só da autoria de alguns artigos, mas também da organização deste livro, que com certeza é uma referência para os estudos de direito ambiental e para quem trabalha na área ambiental. Realmente foi uma obra que não surpreendeu, né, pela qualidade, porque a gente conhece todos os profissionais que trabalham na área, mas por toda essa capacidade de síntese que a gente conseguiu fazer num livro de código comentado, com mais de 200 artigos, eu acho que o resultado foi muito legal mesmo. E vamos falar aqui um pouquinho sobre o capítulo do estudo de impacto ambiental, nesse evento aqui, contando com as ilustres presenças da Fabiana, que foi a minha parceira nesse artigo aqui, a qual agradeço a honra de ter podido fazer esse artigo em conjunto, e assim como o Gustavo e a Carolina, que falarão sobre os capítulos das audiências públicas que fazem parte de todo esse processo do estudo de impacto ambiental, e ao ilustre Renato Chagas, né, diretor técnico da FEPAM, que vive o dia a dia do órgão ambiental e vive também acompanhando os processos de licenciamento justamente os processos também que contam com estudos de impacto ambiental lá no órgão ambiental estadual. O Código Estadual do Meio Ambiente, né, nessa abordagem nova que ele fez, ele teve algumas alterações do artigo, alterações substanciais de artigos, né, e ele fez a partir ali do artigo 69 da Lei 15.434, que é esse código novo, e a grande e mais expressiva diferença, o que ele fez, assim como todas a regra do código, né, como deve ser um código propriamente dito,
foi ele deixar a parte do estudo de impacto ambiental, da qual que a gente está tratando, num conceito mais de diretrizes gerais. Ele deu de forma bem ampla e de forma categorizada as diretrizes do estudo de impacto ambiental, mas ele não entrou no detalhe, né, no detalhe do que deve constar o estudo de impacto ambiental, quais são as características do termo de referência e detalhes que vão ser, num segundo momento, definidos através de regulamentação, especialmente tratadas pelo Conselho de Meio Ambiente, como está previsto lá no 69, parágrafo 1º. E essa, com certeza, é a principal referência do que a gente tem que entender o que mudou efetivamente. O código anterior, a 11.520, entrava muito no detalhe. Se vocês fizerem uma comparação, e no código, o objetivo desse nosso modelo, né, de publicação, ele foi checando, fazendo um cheque artigo por artigo, ele tem expressa ali essa referência de que o novo código faz referências, né, referências, diretrizes do que deve ser um estudo de impacto ambiental, e o código agora revogado, ele era muito mais detalhista. Eu, particularmente, né, assim como a Fábio, eu acredito que dentro dessa linha do artigo que a gente escreveu, achamos que a redação foi muito feliz nesse sentido, né, porque dá as diretrizes e traz para um segundo momento essa questão da regulamentação que vai ser feita através do Conselho Estadual do Meio Ambiente, né, que já há bastante tempo é uma entidade bastante atuante na esfera do licenciamento e da gestão pública ambiental em nosso estado, e cada vez mais vai ter esse papel aí de poder fazer regulamentações e adequações na nossa legislação. Outro ponto importante, né, que mesmo que isso aí já estava previsto tanto na norma, no estudo de impacto ambiental, desde a resolução CONAMA 0186, desde da Constituição Federal, desde o Código Estadual do Meio Ambiente também, mas nesse código a gente aproveitou para fazer um comentário, né, a gente fez questão de fazer um comentário que o estudo de impacto ambiental é um estudo prévio de impacto ambiental. Ele faz parte do processo de licenciamento lá no momento anterior à emissão da licença prévia, ou seja, ele tem uma característica de ser um instrumento de antecipação dos estudos, com os estudos mais completos possíveis, né, que é o estudo de impacto ambiental, é o estudo mais completo num processo de licenciamento, mas ele é prévio. Então, a gente já viu, né, em diversas situações em que, por algum desconhecimento do órgão ambiental, ou muitas vezes por parte do agente do Ministério Público, ele tenta imputar a algum empreendimento que já esteja funcionando a necessidade de se aplicar um estudo de impacto ambiental, o que não faz o menor sentido, e isso a gente fez uma questão de fazer uma referência, porque esse estudo é um estudo prévio que deve ser apresentado lá junto ao órgão ambiental. Acredito que o estudo de impacto ambiental ele tenha um certo preconceito, né, um preconceito do empreendedor, porque é um estudo que efetivamente ele tem um prazo mais alongado na análise, né, não só para se fazer um estudo, como que também para ele ser analisado com mais tempo, porque é um estudo mais completo. Então, o empreendedor sempre tem o receio de que esse estudo, talvez por passar mais tempo no órgão ambiental, por ser um estudo mais completo, ele tenha talvez alguma dificuldade, sempre tenta, nos seus empreendimentos, não, vamos tentar escapar do estudo de impacto ambiental. O que, tirando essa questão temporal, e que envolve aí o assunto que o Gustavo e a Carolina vão falar, que é a questão das agências públicas, eu acredito que é mais efetivamente um preconceito, né? Porque estudos ambientais, e eu acho que aí, não só o estudo de impacto ambiental, como todos os outros demais estudos, sendo estudos bem feitos, eles não vão ter nenhum problema junto ao órgão ambiental de serem aprovados. Eu acho que o Renato ali está concordando comigo. A grande questão é que muitos desses, não só estudos de impacto ambiental, mas outros tantos estudos não são tão qualificados, não são bem apresentados,
E aí, o que cabe ao órgão ambiental? Exigir as complementações, exigir a retificação de alguns documentos, isso aí faz parte do jogo desse processo democrático do processo de licenciamento ambiental. E antes de eu passar a palavra para a Fábio, né, ainda que o Código Estadual do Meio Ambiente ele tenha essa alteração, digamos assim, de dar ao estudo de impacto ambiental uma questão de referência, ali na frente a gente vai poder ter um choque com a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, porque esse projeto que foi recentemente aprovado na Câmara ainda vai passar pelo Senado, ainda tem um caminho a ser percorrido. No novo projeto de lei, ele entra, o estudo de impacto ambiental, ele faz essa referência mais detalhada do que deve constar num estudo de impacto ambiental previsto numa lei geral. Então, o Código Estadual do Meio Ambiente, ele fala que o estudo de impacto ambiental ele deve ser regulamentado pelo Conselho, respeitado a norma federal. E aí ele vai ter que entrar nesse fluxo, né, de respeito a uma norma hierarquicamente superior, que é a nova lei de licenciamento ambiental, que, se for aprovada nesses termos, vai dar uma regra, mais que diretrizes, que é o que o código estava prevendo, e sim um detalhamento mais estabelecido na sua lei geral. De forma breve e bem concisa, porque acho que os outros colegas têm grandes informações para nos passar sobre o tema, e especialmente o Renato aí, que pode nos trazer a realidade dos processos de estudo de impacto ambiental ali na frente, na sua exposição. Passo a palavra para a Fábio. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Complementando aqui, né, trazendo outras questões sobre esse artigo que nós, esse capítulo que nós comentamos no livro, eu quero só trazer alguns pontos aqui para a gente refletir também. Acho que tem um aspecto interessante, né, que é o fato de que o CONSEMA, então, vai tratar, né, dessa lista de atividades de significativo impacto ambiental sujeitas, né, à EIA-RIMA, e é interessante que toda a estrutura do artigo 69, que é o artigo que abre aqui o capítulo do EIA-RIMA, ele faz sempre remissão ao caput, né, que fala sobre a questão do significativo impacto ambiental, né? Então, a gente está falando aqui de atividades que elas têm uma característica específica e, portanto, elas vão ser sujeitas à EIA-RIMA, e isso é interessante porque segue, essa é uma lógica que já constava no código anterior, mas ela vem aqui referendada, então, no novo texto, e a gente, inclusive, faz um comentário em relação a essa característica extremamente relevante, no sentido de colocar aqui, né, um entendimento de que a CONAMA 01 de 86, por exemplo, ela traz um rol que é um rol não taxativo e não necessariamente vinculante, na nossa opinião, né? Porque aquelas atividades ali, elas precisam ser consideradas exatamente sob esse panorama de ser ou não, né, de significativo impacto ao meio ambiente. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. A questão sobre a regulamentação do CONSEMA é algo muito importante, e aí não sei, Renata, acho que é interessante te ouvir a respeito de como esse tema vem caminhando, né, dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da FEPAM e do próprio Conselho, se a gente tem já alguma perspectiva nesse sentido, como que se pretende trabalhar essa questão. Nós já temos no Estado, né, algumas resoluções, algumas normativas que tratam sobre critérios para realização de arrima ou não, por exemplo, no caso de atividades de irrigação, de silvicultura, a gente trata sobre isso nos comentários desse artigo também, mas agora precisaremos, então, né, de uma norma do CONSEMA tratando desse assunto, sem prejuízo, é claro, né, como consta ali no artigo 69, da manifestação, da avaliação técnica do órgão ambiental competente a respeito da pertinência ou não, claro, aqui numa análise sempre fundamentada. E aí também queria, se possível, Renato, vou te encher aqui de levantar várias bolas. Gostaria de te ouvir em relação a esse critério, né? Qual é aqui o limite da discricionariedade, né, do agente público na hora de trabalhar esse parecer quanto à necessidade ou não de EIA-RIMA em relação a determinada atividade específica, na forma como consta ali, especialmente no artigo 69. Fiz uma listinha aqui de pontos, Alexandre, daí tu vai se tu lembrar de mais alguma coisa, fica à vontade para complementar.
A questão da publicidade também foi algo que mudou, né? A gente tinha uma previsão de necessidade de publicação em diário oficial, em jornais de grande circulação. Essa previsão ela dá espaço aqui à necessidade de se publicizar no site do órgão ambiental. E aí aqui é outro ponto que eu trago também, né? Em que medida isso já vem ocorrendo, que mecanismos para tanto, né? Considerando que o site do órgão ambiental aqui não é um site público, então a gente não tem ingerência do empreendedor em relação a essa publicidade, e pensando também, né, dentro do nosso sistema estadual de meio ambiente, que os órgãos municipais muitas vezes não dispõem, né, talvez ainda não disponham aqui de mecanismos para poder viabilizar esse tipo de inserção quando a gente tiver aqui empreendimentos que sejam licenciados por municípios, né? Um outro ponto que também destaco, a gente tinha uma previsão no código antigo quanto à necessidade de se cientificar, né, o Ministério Público e organizações não governamentais, e era um texto bastante aberto, né, que falava em organizações não governamentais sem dizer quantas, nem quais, nem os critérios para tanto. Essa previsão acabou suprimida, que também me parece bem interessante, porque gerava aqui uma necessidade de ciência indeterminada, né, e sem critérios, que poderia eventualmente se suscitar em algum momento, gerar algum tipo de nulidade, questionamento, quando a publicidade por meio dos órgãos de imprensa e agora, então, né, da internet, me parece ser mais que suficiente para suprir aqui a necessidade da publicidade ao grande público e às autoridades competentes. Deixa eu ver o que mais que... tem um outro ponto que eu acho que é interessante, que diz respeito à questão, né, das consultorias técnicas. Era algo que volta e meia chegava a mim esse tipo de questionamento, e acho que o Gustavo também aqui, né, ele está balançando a cabeça, porque nós tínhamos uma certa limitação prevista, né, no artigo 72, se eu não me engano, do antigo código, que falava da necessidade da impossibilidade de que aquele que prestasse qualquer tipo de serviço para o empreendedor fosse, né, membro da equipe multidisciplinar contratada para realizar o EIA. E isso era uma dificuldade, porque muitas vezes a gente tinha consultorias técnicas ou agentes técnicos que atuavam para o empreendedor, às vezes até em questões menores, em municípios distantes, com atividades distintas, e acabavam aqui, em alguma medida, impedidos, né, de atuar, ou se criava aqui um certo desconforto, uma certa insegurança em relação à possibilidade ou não. Além do que a gente sabe que o mercado do Rio Grande do Sul é um mercado um tanto, né, não é um mercado tão amplo assim, a gente tem, né, bons consultores, mas muitas vezes esse tipo de impasse surgia, inclusive tem ação judicial tratando desse tema, já identifiquei ação judicial questionando aqui, né, problemas de EIA-RIMA por conta de impedimentos de consultores técnicos por atuarem para o empreendedor em outras questões, então isso também acabou saindo. O que ficou no código e que faz todo sentido é a questão de que o consultor não pode aqui assumir, né, garantir que a licença ambiental vai ser emitida. E a gente precisa lembrar também, nós trazemos isso nos nossos comentários, que existe já toda uma gama, né, de responsabilidades previstas de âmbito criminal, administrativo e civil, envolvendo aqueles empreendedores que eventualmente omitam dados sobre impactos, eventualmente gerados que possam ser gerados pelo empreendimento, ou outras questões, né, que possam eventualmente macular aqui o licenciamento ambiental, no sentido de tentar fazer com que as licenças sejam emitidas de forma a beneficiar indevidamente o empreendedor. Então, me parece que essa questão foi bem retirada e que os riscos decorrentes eles estão bem trabalhados em outras normas que não no âmbito do Código Estadual. Acho que em linhas bem gerais seriam essas as minhas observações, assim, fazendo uma leitura também, o Alexandre já trouxe aqui alguns pontos frente ao projeto de lei, né, que trata né, de uma lei geral para o licenciamento ambiental em nível federal. Me pareceu interessante, por exemplo, a supressão ali das previsões, dos detalhes que deveriam envolver o estudo de impacto ambiental e o seu relatório, né, quanto a conteúdo, deixando esse ponto em aberto, porque a gente passa a ter agora, caso esse projeto de lei seja aprovado, detalhamentos mais específicos em relação a esse conteúdo, e se eventualmente isso tivesse continuado no nosso código,
nós teríamos aqui um conflito, né, em relação a qual norma aplicar, qual o escopo a ser seguido. E um outro ponto também, só para encerrar, diz respeito à questão, né, da regulamentação pelo CONSEMA, que certamente aqui, né, os membros do conselho vão ter que refletir muito sobre qual a forma de trabalhar essas atividades sujeitas à EIA-RIMA, frente também ao novo projeto de lei, ao projeto de lei, né, do, quem sabe, né, novo marco regulatório do licenciamento ambiental em âmbito nacional, já que nós temos ali alguns critérios específicos para fim de, né, de atividades sujeitas à EIA-RIMA, por exemplo, atividades de saneamento tem uma previsão que elas não serão sujeitas a, né, a estudo de impacto ambiental e seu relatório, entre outros critérios trazidos por essa lei que pode vir a ser aprovada, né, no âmbito do nosso Congresso Nacional. Acho que em linhas muito gerais é isso. O Alexandre já trouxe aí a nossa percepção de que o texto desse capítulo ficou mais moderno, ficou mais interessante, ficou mais direto, jogando aí questões mais específicas para o regulamento e tirando alguns pontos de, né, maior burocratização ou alguns impasses que poderiam surgir que acabaram sendo superados e modernizados. Obrigada. Seria isso aqui da minha parte. Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Gustavo Trindade. Doutor Gustavo, hoje eu faço aqui papel de mediadora e de apresentadora, então peço desculpas aqui. Não, então, vou mudar Carol, a camiseta agora. Eu acho que é para mim a palavra. Ah, é para Carolina? Ótimo. Carol, vou ler, então, aqui teu currículo, tá? Primeiro aí, as damas aqui nessa duplinha. Muito bem, doutor Gustavo. Carolina Scherer, advogada associada da GAI, pós-graduada em Direito Processual Civil Constitucional, em Direito Civil Aplicado e em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URGS, autora de publicações em obras coletivas. E associada ao escritório Trindade Lavrati, Advogados Associados. A Carol, uma excelente processualista, né, e especialista também em Direito Ambiental, vem aqui oxigenar um pouco, né, a visão dos ambientalistas raiz puros, né, que muitas vezes não conversam tão bem com a área processual do direito. Então, Carol, a palavra é tua, bem-vinda. Obrigada, Fabiana, uma alegria aqui, registro a minha alegria de estar participando e a admiração pelo trabalho da GAI, sobretudo, mas não exclusivamente, claro, a essa obra que eu achei esplendorosa. Tenho o maior orgulho de ter participado como escritora, contribuído e agora de estar falando brevemente. Eu vou começar com a parte mais fácil, porque as questões mais candentes eu vou deixar para o doutor Gustavo, que é apto aos temas mais palpitantes. E como uma processualista, evidentemente, eu adoro um procedimento e então, vou falar sobre audiência pública. Depois de um tema tão sofisticado e complexo que é a regulamentação e o estudo de impacto ambiental em si, né, a gente vai para um tema um pouco mais suave na sua previsão, mas não na sua realização, né, Renata? Que são as audiências públicas, que, muito embora não seja tão sofisticado quanto é o instrumento, o estudo de impacto ambiental, mas guarda um significado prático e até simbólico, né, para o licenciamento ambiental, que é garantir a participação popular por meio da escuta pública, né, levar para a arena, então, para que possam ser ouvidos os indivíduos e grupos sociais que tenham interesses, que tenham palpites, sugestões e críticas em geral ao estudo de impacto ambiental depois da sua publicização, né? Então, esse é o grande significado prático e simbólico, né, da audiência pública, que é instrumentalizar a democracia participativa. E a gente tem, então, na audiência pública, o reflexo disso, a participação popular como influência na decisão e participação na construção da decisão, nunca com um efeito deliberativo, não como um efeito deliberativo, mas de construção junto à administração pública.
Então, na legislação estadual, e a gente está aqui falando do artigo 77 do novo Código Estadual de Meio Ambiente, em contraposição ao artigo, acho que é 88 do antigo, a audiência 84 do antigo código, a audiência pública ela vem como diferente da legislação federal, na estadual ela vem, e já era assim antigamente, como uma obrigatoriedade do órgão ambiental. Na federal ela aparece como uma faculdade, e na estadual aqui nós temos uma obrigatoriedade que é mantida pelo novo Código Estadual de Meio Ambiente. Então, de ter submetido o licenciamento na sua fase prévia ao estudo de impacto ambiental, o órgão ambiental tem a obrigação de realizar a audiência pública. E aí eu já entrei na grande modificação ou novidade que esse novo código trouxe, que foi restringir a obrigatoriedade, a realização de audiência pública a uma hipótese única, em contraponto a 3 anteriores que eram previstas no artigo 84. Então, atualmente, a obrigatoriedade de realização da audiência pública ela está restrita aos empreendimentos submetidos ao licenciamento na sua fase prévia, à realização de estudo de impacto ambiental. A gente pode dizer, em bom juridiquês, empreendimentos utilizadores de recursos ambientais considerados de significativo impacto. Então, para esses casos, o órgão ambiental estadual tem a obrigação de realizar a audiência pública. As hipóteses anteriores que foram excluídas, elas eram, no caso de apreciação das repercussões ambientais de programas governamentais de âmbito estadual, regional ou municipal, e também para discussão de propostas de objetivos de qualidade ambiental e de enquadramento de águas anteriores. O Código retira essas hipóteses para a realização da audiência pública, mas não significa, né, Renato, que elas não possam vir a ser realizadas, porque cai, então, para a área da discricionariedade do órgão ambiental. Em síntese, a grande mudança que nós temos aqui nesse artigo para as audiências públicas é a exclusividade da sua realização no caso específico de empreendimentos submetidos aí à RIMA. Agora sim, doutor Gustavo, pode vir com suas considerações, seus palpites sobre o procedimento e algumas pequenas alterações que o artigo 78 nos trouxe. Vamos lá, então. Primeiro, eu queria agradecer a Gai pelo convite, cumprimentar o Alexandre, a Carolina, a Fabiana, e agradecer muito ao Renato pela participação. Nos parece bastante importante que a gente tenha essa capacidade de dialogar e aprender com servidores dos órgãos ambientais, e o Renato, sem dúvida, é daquelas pessoas que têm maior experiência e maior sabedoria dentre os vários e muito competentes servidores da FEPAM. Obrigado, Renato, pela participação e parabéns pelo trabalho que tu construíste na FEPAM ao longo desses anos lá atuando. Bom, de forma bem rápida, eu faço alguns comentários ao artigo 78 do novo Código Estadual de Meio Ambiente, que trata basicamente do procedimento, do rito para a realização da audiência pública. Como disse a Carolina, diferente do disposto na legislação federal, as regras trazidas pelo Código Estadual de Meio Ambiente têm como obrigatória a realização da audiência pública no caso de licenciamentos ambientais de empreendimentos submetidos à ERM. Quanto na legislação federal, caso não seja demandado por 45 cidadãos, Ministério Público, ela não necessariamente precisa acontecer. Aqui ela é uma fase obrigatória do procedimento de licenciamento ambiental realizado por meio de ERM. Outra novidade trazida lá pelo artigo 78 é que o órgão ambiental ele pode convocar a realização da audiência, deve convocar a realização da audiência pública por meio do seu sítio virtual, ou seja, por meio do site da FEPAM, deve-se dar a possibilidade de convocação de audiência pública, enquanto que as regras passadas tratavam daquela necessidade de publicação no Diário Oficial. Aqui eu também tenho uma alteração importante. Enquanto que a legislação federal ela dispõe de um prazo de 45 dias a partir da disponibilização pública do EIA
para que seja solicitada a audiência pública, a legislação do Estado, o novo Código, dispõe que a audiência pública só poderá ser realizada após 45 dias de sua convocação pelo site da FEPAM. Na legislação anterior, lá no artigo 85 da legislação passada, o prazo de convocação da audiência pública era de 30 dias da publicação do edital. A partir do novo Código, você tem um prazo de 45 dias a partir da data da publicação, da convocação da audiência pública. Essa é uma diferença importante no procedimento. Outros temas que já existiam no Código passado foram repetidos nesse Código, como, por exemplo, a garantia da participação e manifestação de todos os interessados na audiência pública, a garantia de tempo suficiente para que todos os interessados se manifestem. Aqui são dois temas que eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa interpretação. E aí o Renato, o Burma e a Fabiana sabem, e a Carolina sabem, que nós temos audiências públicas, em alguns casos, absolutamente intermináveis, e que, a partir de determinado momento, passam de qualquer razoabilidade no seu prazo de duração e na própria condução dos debates. Eu cheguei a participar de audiência pública que se iniciou no final da tarde, isso ainda em Brasília, enfim, mas que findou às 9 horas da manhã do outro dia. Começou às 6 da tarde, foi até às 9 horas da manhã. Renato, sem dúvida, deve ter participado de várias audiências públicas que acabaram na madrugada. O que eu acho assim, que deve, sem dúvida, ser garantido a participação de todos os interessados, mas aqui eu acho, e aqui já trazendo e a garantia de tempo disponível para todos, mas aqui eu já trago um ponto para debate de se pensar, e o que vocês pensam sobre a realização das audiências públicas virtuais, hoje regulamentada pela Resolução CONAMA 494 de 2020, que ainda só permite a realização de audiências públicas virtuais enquanto durar o período, enquanto perdurar a pandemia. É uma medida excepcional. Nós tivemos a oportunidade de, recentemente, acompanhar uma audiência pública virtual conduzida pelo IBAMA, e Renato, Alexandre, Carolina e Fabiana. Me pareceu com muito mais possibilidade de participação do público do que as públicas presenciais. Ela estão em qualquer lugar do país, acessa e participa dessas reuniões, acabando com aquela discussão de realização de 5, 6, 7, 8 audiências em cada município. Nós podemos ter 2 audiências virtuais e no entender, basta para a participação de toda a sociedade. Outro tema importante é que, pelo regulamento atual, conduzido pelo IBAMA para as audiências públicas virtuais, a audiência pública, após realizada ao vivo, que permite a participação, seja pelo YouTube, seja pelo chat, seja pelo próprio perguntas enviadas pelo WhatsApp, essa audiência pública ela fica disponibilizada em uma série de locais, nos vários municípios afetados, para que os interessados possam ir, por exemplo, na sede das prefeituras, assistir à audiência pública e remeter seus comentários. Então, mesmo depois da audiência pública ao vivo, eu ainda tenho um prazo para que os interessados possam encaminhar os seus questionamentos e se manifestar e serem ouvidos na condução desse procedimento de licenciamento ambiental. E aqui, reavaliando as regras procedimentais trazidas pelo novo Código Estadual de Meio Ambiente, eu não vejo nenhuma obrigatoriedade de que as reuniões públicas se deem de forma presencial. Com isso, eu não quero dizer que, a partir de amanhã, já se tenha só reuniões virtuais, mas eu acho que isso pode ser discutido, e me parece, mesmo com a escassez de acesso à internet em alguns locais rurais, que essa possibilidade de eu ir na sede do município, que eu vá posteriormente em outros locais, para ter conhecimento de audiência pública e se manifestar, garante essa publicidade e traz maior possibilidade de participação social nesse processo importante das conduções dos licenciamentos ambientais. Depois, o Código continua afirmando, tem regra expressa lá no seu artigo 78, dizendo que as audiências públicas não são deliberativas, elas servem para ouvir a sociedade e para que essas participações possam auxiliar na condução do órgão ambiental, na deliberação cerca ou não da concessão da licença prévia para o empreendimento.
E depois, o artigo 78, o parágrafo único do artigo 78, expressa que o regimento da audiência pública vai ser realizado pela FEPAM e posteriormente aprovado pelo CONSEMA. Então, também nós temos aqui, não só na definição das atividades submetidas à REI e à RIMA, também a participação do CONSEMA na aprovação do regimento interno. E depois também vou adorar discutir um pouco dessas alterações propostas pela Lei Geral do Licenciamento Ambiental, onde ela busca possibilitar que todos os entes federativos disciplinem quais empreendimentos deveriam ser submetidos à RIMA. Eu tenho minha opinião, assim, me parece que é uma opinião de conservador, de velho, que está acostumado com a listagem da resolução 0186 do CONSEMA, mas me parece mais adequado que, para ser uma lei geral de licenciamento ambiental, eu ainda tenho uma listagem mínima, mesmo que exemplificativa, mesmo que, como disse a Fabiana, que possa, de forma assim justificada, não se demandar a RIMA para aquelas atividades, mas ainda eu penso que, para uma necessária adequação e uniformização de determinados procedimentos de licenciamento ambiental, me parece que ainda seria mais adequado que nós tivéssemos uma lista geral, e daí a lei geral, nacional de atividades que, em regra, podendo um parecer próprio dizendo que não seria necessário, mas listando aquelas atividades que a priori demandariam de EA. Muito obrigado, Fabiana, e vamos ouvir agora o Dr. Renato Chaves. Obrigada, Gustavo. Bons pontos e pontos atuais, especialmente em relação à questão da audiência pública virtual, que eu acho que é algo que o Renato certamente vai trazer, né, o ponto de vista dele e como a FEPAM tem trabalhado esse assunto também, a FEPAM já tem, né, trabalhado esse assunto. Eu vou seguir aqui a formalidade, vou ler o teu currículo, Gustavo. O Gustavo, então, advogado associado da GAI, foi chefe da consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente, assim como da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da FEPAM e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre. Membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Rio Grande do Sul e do Conselho de Meio Ambiente da Fiergs. Professor convidado em cursos de especialização em Direito Ambiental, autor de diversos artigos publicados em obras coletivas. Obrigada, Gustavo. Eu gostaria, então, agora aqui de mais uma vez agradecer a presença do Renato no nosso evento. Renato, estamos todos muito felizes com a tua presença e ansiosos para ouvir as tuas considerações, né? Somos aqui admiradores do teu trabalho já de longa data, né, em prol do meio ambiente do Rio Grande do Sul, uma pessoa sempre muito técnica, ponderada, aberta ao diálogo, então é muito importante para a GAI te receber hoje e estabelecer mais esse diálogo com o órgão ambiental. A gente teve a oportunidade também de conversar com o Rafael Volquim, de algumas semanas aqui. Vou ler teu currículo, em seguida a palavra é sua. O Renato, então, é engenheiro químico, especializado em saneamento básico, tendo desempenhado a função de técnico do Serviço de Petróleo e Petroquímico da FEPAM entre os anos de 1980 e 1992. Em 1994, assumiu a chefia do Serviço de Análise de Projetos do órgão e, na sequência, a chefia da Divisão de Controle da Poluição Industrial, cargo no qual permaneceu até o ano de 2011. Renato foi chefe do Departamento de Controle e Licenciamento Ambiental da FEPAM e atualmente atua como diretor técnico do órgão. Obrigada, Renato, a palavra é sua. Obrigado, então, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a GAI por essa oportunidade de estar aqui, saudar o Alexandre, a Carolina, o Gustavo e a ti, Fabiana, por estarem dividindo aqui comigo essa noite nesse assunto. Especificamente, eu preparei uma apresentação aí, mas também tu não precisa botar que eu posso ir seguindo e falando, e eu vou fazer em cima do que eu vou falar. Já vou aproveitar e pegar alguns comentários que vocês me provocaram, que eu acho que se encaixa bem ali. Tá? Então, bem, como preferires. Se precisar, eu abro aqui e compartilho. Não, eu acho que não há necessidade. Então, assim, o licenciamento de impacto ambiental, eu vou dividir minha fala em duas partes. Uma primeira, falando do EIA, propriamente dito, e uma segunda da audiência pública. Não é? Então, o licenciamento ambiental, através de EIA, ele na FEPAM, nos últimos anos, a gente criou um instrumento, uma declaração de aprovação de termo de referência para a elaboração de DETREI, que nos ajudou, mas aqui na frente eu já explico para vocês. E depois disso, ela remete a um processo, aí sim, de licenciamento ambiental, de licença prévia através de EIA-RIMA.
Bom, a declaração, aí eu pego e faço um link ali com a questão que tu colocaste, Fabiana, na questão do significativo impacto. A declaração a gente criou por 2 motivos, um interno nosso e um externo para o empreendedor. O interno, porque nós tínhamos, qual era a forma anterior? O empreendedor ele entrava direto com uma licença prévia de EIA-RIMA, ele tinha que arcar com o ônus de uma taxa, de um licenciamento prévio, depois ele recebia o termo de referência e ia fazer o trabalho. Todo esse tempo de trabalho externo por parte do empreendedor, ficava também um tempo de tramitação do processo. Através da declaração, então, nós emitimos uma declaração aprovando um termo de referência. Esse processo é um processo enxuto, no qual, então, o empreendedor nos diz o que ele quer, apresenta as informações básicas e já propõe um termo de referência. Nós nomeamos uma equipe técnica que elabora, que avalia o que está sendo proposto e pode ou não dar sequência através de estudos de impacto ambiental. Essa declaração ela foi regrada em 2017 através de uma resolução do Conselho de Administração da FEPAM, a 23 de 2017, e depois os passos dela e o tempo de validade foi regrado agora em 2019 através de uma portaria da FEPAM, a 18 de 2019. Então, a declaração de termo de referência, ou seja, o termo de referência que uma empresa recebe para fazer os estudos, para licenciar aquilo que ela está interessada, ele tem validade por 2 anos. Nós entendemos que 2 anos é um prazo razoável para se elaborar um estudo de impacto ambiental dos mais complexos. Ele pode ser um prazo menor. Seguindo, nós falamos de EIA-RIMA, não é? Então, EIA-RIMA, hoje ainda, infelizmente, nós estamos amarrados, nós, FEPAM, como órgão ambiental, eu acho que todos os órgãos ambientais do Brasil ainda estão amarrados na 0186. Eu vejo, foi comentado aqui a nova lei de licenciamento, eu não avaliei ela ainda, não sei o que ela trará, não é? E o nosso código remeteu, como o Alexandre colocou, para que o CONSEMA regre os estudos a serem apresentados. Agora eu vou fazer um bate-bola de volta para vocês depois. Pode o CONSEMA exigir menos do que a 0186 do CONAMA já determina? E já respondendo, o CONSEMA ainda não iniciou a discutir internamente nem esse regramento, nem aquelas atividades que seriam de significativo impacto. Nós estamos lá dentro do CONSEMA, em todas as câmaras técnicas, e eu vejo assim, como está para vir uma nova lei de licenciamento ambiental, eu acho que é prudente nós aguardarmos e aí partimos para um regramento em cima daquilo que a nova lei colocar. Então, a resolução do CONAMA, ela tem, a 0186, ela tem 2 artigos que ela amarra o órgão ambiental. É o artigo 5º, onde ela é bem claro ali, além de atender a legislação, o estudo deverá, não é poderá, é deverá obedecer às seguintes diretrizes. Aí traz aquelas 4 diretrizes, contemplar todas as alternativas tecnológicas, localização do projeto, identificar e avaliar sistematicamente os impactos, definir a área geograficamente de influência direta e indiretamente afetada, considerar todos os planos governamentais propostos, não é? Então, eu vejo assim, pode o CONSEMA regrar algo diferente disso? Não é? Seguindo, aí nós vamos para o artigo 6º, que também, ele diz que o EIA-RIMA desenvolverá no mínimo. Então, eu não posso abranger menos do que isso. E daí vai lá, primeiro, diagnóstico ambiental, meio físico, meio biótico, ecossistemas naturais, meio socioeconômico, né? Análise dos impactos do projeto e todas as suas alternativas, não é? Definir as medidas mitigadoras de impactos negativos e que tragam algum impacto positivo que possa ser concretizado
elaborar diferentes programas. Então, a 0186 ela nos bota esses 2 artigos que nós, se não contemplarmos em um termo de referência, nós julgamos que o nosso processo administrativo vai ficar frágil e, ficando frágil, também vai fragilizar o licenciamento de quem está o propondo. Bom, voltando agora para a declaração e para o TR, não é? O profissional da FEPAM, quando ele recebe foi colocado aqui pelo Alexandre, principalmente lá na sua fala, a qualidade do que é proposto para o órgão ambiental. O primeiro ponto que nós fazemos é uma checagem não aprofundada de se o estudo contemplou aquilo que foi acordado no termo de referência. Porque o termo de referência que é declarado hoje em meio público, através do SOL, Sistema Online de Licenciamento, não é? Ele foi acordado entre as 2 partes. Então, se vê se ele contemplou isso. Contemplando isso, a gente vê se eles atendeu os requisitos mínimos, a qualidade dos dados, as análises, as suas conclusões, se a qualidade técnica do que nos foi apresentado é suficiente para subsidiar a tomada de decisão para o licenciamento. Uma vez isso aí estando ok, daí nós vamos para o segundo momento, não é? Que é o momento que a Carolina e o Gustavo colocaram, não é? A questão das audiências públicas. Já respondendo, as audiências públicas, nós, no ano passado, depois que o CONAMA publicou aquela audiência pública viabilizando a audiência pública virtual durante a pandemia, eu diria assim, nós no estado do Rio Grande do Sul, nós somos um pouco mais ousados, não é? A FEPAM ela atualizou a portaria que ela tinha regrando audiências públicas através da portaria 52 de 2020, de 16 de julho, remeteu ela para o CONSEMA, e o CONSEMA, uma semana depois, em 22 de julho, ele aprovou essa nossa portaria. E a grande inovação dessa nossa portaria foi o artigo 21, onde é colocado que a FEPAM poderá realizar audiências públicas ou reuniões técnicas informativas remotas, utilizando tecnologia digital de comunicação a custo do empreendedor. Nós, nesse nem um ano, já tivemos mais de uma dezena de audiências públicas. Eu não sei se vocês que estão aqui dividindo comigo essa web hoje participaram assistiram alguma, não é? Mas eu coordenei a primeira e depois coordenei uma outra de assuntos bem distintos. E nós estamos numa crescente melhora, eu diria. A primeira foi a do aeroporto de Caxias, do novo aeroporto de Caxias, onde a gente tinha aquela grande apreensão. Eu diria que aquela ali já foi um sucesso, não é? E a segunda que eu coordenei especificamente, na minha experiência, foi de um aterro de resíduos sólidos urbanos lá na fronteira, em São Borja. Não é? O que eu vi assim, é que nós necessitamos, sim, de regrar de uma forma melhor essa questão toda da TI. Não é? A segunda que eu coordenei, eu me senti um pouco fragilizado, se ela for, mas como foi uma audiência pública bastante tranquila a nível dos participantes, não é? Ela correu bem, mas se não fosse assim, eu acho que eu teria tido problemas, mas isso a FEPAM também vai aprendendo, e hoje a gente já tem algumas exigências a mais na questão de TI. E essa portaria que nós publicamos no ano passado, nós mantivemos bem claro as 3 etapas da audiência, não é? Que é a primeira etapa da abertura e da apresentação do processo administrativo por parte da FEPAM, depois uma segunda etapa, onde o proponente ele tem 1 hora, 60 minutos para apresentar os seus estudos, o seu empreendimento, não é? E depois a terceira etapa, na qual eu concordo com o Gustavo, que a gente tem que repensar isso, não é? Nessa questão de tempo de audiência pública. Eu, nos meus últimos 5 anos de coordenação de audiência pública, eu tive algumas experiências não muito gratificantes, eu diria assim, onde eu tive comportamentos de, basicamente, falta de educação, é o que ocorreu ali.
E o pior, eu vou dizer, a que mais me causou assim espanto foram algumas onde pessoas, eu vou dizer pessoas, se identificando como membros de universidades, não tiveram um comportamento digno de um ensinador. Isso ocorreu comigo. Eu não vejo que alguém que se diz professor de uma universidade, numa audiência pública presencial, vire as costas para a mesa. Olha, só esse tipo de comportamento já não é digno de um educador. Eu considero isso. Não gostaria que meus filhos cursassem a instituição de ensino que esse profissional trabalha. Mas aconteceu alguns pontos, mas eu acho que isso também é um aprendizado, né? Eu diria assim, nós tivemos um período, só pelo meu currículo eu não preciso dizer que eu sou meio jurássico, né, no órgão ambiental. Eu vou dizer assim, as primeiras audiências públicas que eu participei, elas foram bastante aguerridas, não é? Depois passou um período ali, final da década de 90, início dos anos 2000, de um marasmo. As audiências públicas passaram a ser monótonas. A gente ia lá com todo o staff pronto, cheio do gás, chegava lá, era aquela monotonia. Isso durou mais ou menos uns 10, 15 anos. E agora, infelizmente, nós aqui no Rio Grande do Sul, tudo é Chimango ou Maragato, é Grêmio ou Inter. E fora do Brasil, ou tu é aquilo ou aquilo outro. Eu nem, fora a nível nacional, nem vou citar aqui, porque não cabe, né? Ou tu é aquilo, ou tu é aquilo outro, ou então tu não é nada. Então, eu acho que eu vejo assim, mais ali na frente a gente vai novamente chegar num ponto de equilíbrio, quem sabe, não é? E agora, estamos aqui disponíveis, nós regramos através dessa portaria, levamos ao Consema e aprovamos. E, Gustavo, eu não vejo retorno disso, não é? Eu vejo assim, aquela atividade de significativo impacto ambiental, que ela se concentra em um município, mas pode abranger mais 2 ou 3, eu vejo assim, hoje em dia se faria uma presencial e uma virtual com uma participação ampla, não só daqueles municípios, aí pode todo o estado participar. Isso é algo que eu digo em cima dessa dezena de audiências públicas virtuais que nós tivemos. Só um último parênteses que eu gostaria de fazer na questão do EIA e do significativo, que nós aqui no estado, eu vou citar 2 atividades que a gente ficou refém, metade do nosso estado, que é a metade norte, não é? Que é onde nós temos a Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica é uma lei conservadora, e está correta a lei. Só que o legislador, quando fez a lei, ele achou que ele resolvia a conservação através de 3 letrinhas, EIA. EIA é papel, não é? Eu viria assim, isso aí nos obriga o quê? Qualquer corte de vegetação em estado avançado é EIA-RIMA. Então, nós temos, eu vou citar 2 atividades. Uma atividade, pequenas centrais hidrelétricas ou CGHs. Dificilmente ela não vai cortar uma pequena porção de mata nativa em estágio avançado. Vai ter que fazer um EIA. Outra atividade que é pior ainda, uma jazida de mineração de basalto, com 20 hectares, que queira avançar 1 hectare a mais. O impacto já está feito, ela já vem recuperando. Esse 1 hectare a mais, se tiver uma vegetação de estágio avançado, vai ter que fazer um EIA. Que EIA é esse? Eu vejo assim, o legislador ele não ouviu técnicos de meio ambiente quando fez. Eu vejo assim muito mais inteligente essa lei seria se ela botasse assim uma cláusula draconiana que fosse. Para cada 1 hectare, 10 devem ser escriturados, 10 vezes aquilo que for comprometido deve ser adquirido e escriturado. Seria muito mais vantajoso do que buscar no licenciamento ambiental a preservação, que eu não vejo isso. Não sei como se conserta isso, só a nível de Câmara e Senado Federal, não é? Mas são pontos que o órgão ambiental do Poder Executivo ele fica amarrado. Não é? Nós não temos o que fazer. Agora, aonde a gente tem o que fazer, sim, nós faremos. Não é? Se a nova lei de licenciamento der
uma forma de a gente levar para dentro do CONSEMA para regrar estudos ou para regar significativo, vamos fazer isso. O regrar significativo, a FEPAM já fez isso nos últimos anos, né? Através de portarias e de estudos, alguns levamos para dentro do CONSEMA, outros com portaria, e aquilo se consolidou e não temos, hoje em dia, grandes questionamentos. Bom, num primeiro momento eu tentei responder algumas coisas ali, talvez não tenha respondido tudo, eu tomei nota de algo assim e fiz essa contextualização de como a FEPAM está trabalhando hoje a nível de licenciamento através de estudos de impacto ambiental e com as respectivas audiências públicas. Muito obrigado aí pelo tempo e pela atenção. A gente que agradece, Renato, foi ótimo. Esclareceste aí acho que praticamente todas as dúvidas, se não todas, que nós trouxemos aqui e as bolas que nós levantamos para ti. Eu vi que o Gustavo já está com a mão levantada, né, para ali seguindo a etiqueta, o Alexandre também. Eu tenho também pergunta para fazer e comentário, especialmente em relação à questão do EIA-RIMA da 01 de 86, mas vou aqui na condição de mediadora. Não esqueça que eu fiz pergunta também, né? Eu fiz pergunta para você. Eu quero tentar responder aquela ali. Mas também quero ouvir o Gustavo e o Alexandre, então vou começar aqui. Acho que o Gustavo levantou a mão primeiro, então passando a palavra para o Gustavo, depois Alexandre, a gente começa aqui um bate-papo, então. Vamos lá, então. Então, eu vou deixar para a Fabiana a resposta do Renato, questão da 0186. Eu queria pegar esse último comentário do Renato a respeito do EIA-RIMA e das exigências trazidas na lei da Mata Atlântica. Eu também, Renato, eu não tenho dúvida, isso que penso que todo mundo que trabalha no dia a dia do direito ambiental reconhece o exagero na demanda de EIA-RIMA para qualquer tipo de intervenção e de supressão de vegetação, inclusive em estágio médio de vegetação em áreas rurais para a supressão de vegetação de Mata Atlântica que ficarem condicionadas à exigência de EIA-RIMA. Eu só queria trazer um ponto aqui de reflexão e acho que a gente pode até trabalhar para tentar melhorar isso. A própria lei de licenciamento ambiental, Renato, ao final dela, ela faz a proposição de alterações de alguns dispositivos legais. E tratando do EIA-RIMA, ela sugere a alteração de um dispositivo lá da lei do gerenciamento costeiro, que é um dispositivo também bastante draconiano e bastante exagerado, que demanda a realização de EIA-RIMA para todo e qualquer empreendimento localizado na zona costeira. Então, desde uma oficina mecânica localizada em Tramandaí, ou uma usina nuclear localizada em Angra, o estudo ambiental para licenciar, segundo a lei de gerenciamento costeiro, é o mesmo, o EIA-RIMA, que não tem nenhuma razoabilidade, e por isso, um dos dispositivos finais da Lei Geral do Licenciamento Ambiental propõe a supressão desse dispositivo. Mas acho que os parlamentares e aqueles que auxiliaram a elaboração da Lei da Mata Atlântica, que trata de EIA-RIMA, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que trata de EIA-RIMA, não atentaram para a necessidade de alteração da Lei da Mata Atlântica nesse ponto. Então, acho que é uma das medidas que, se possível, eu sei que todos vocês participam de debates a respeito da Lei Geral da Mata Atlântica, da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e acho que essa seria, assim, uma sugestão importante para nós termos estudos adequados para os impactos ambientais adequados. Não tem razoabilidade eu exigir um estudo de R$300 mil para fazer uma supressão de vegetação de meio hectare. Existe uma série de outras formas para eu trazer a proteção e a reparação por esse tipo de intervenção. Fabi, já sugiro que a GAI realize um debate sobre a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Acho que vale a pena. Anotado aqui, vamos programar. Alexandre. Bom, primeiro, parabenizar o Renato pela fala. Já que o Gustavo falou do EIA-RIMA, eu vou falar das audiências públicas, né, para inverter a ordem. Mas primeiro falo do EIA-RIMA, que eu acho, assim, essa questão do legislador querer fazer lista de atividades me parece um pouco temerária, né, porque quem conhece a realidade das atividades
que são passíveis de licenciamento e dos estudos, um estudo simplificado, um estudo de impacto, é o órgão ambiental. Perfeito. Então, perfeito. me parece que deveria vir do órgão ambiental essa proposta, seja através do CONSEMA, do CONAMA, ou de qualquer outro tipo de orientação, para que seja, digamos assim, uma visualização mais clara, até para a sociedade, né? Muitas vezes a gente vê a sociedade questionando, mas por que não tem um EIA-RIMA, por que não tem um estudo naquele tipo de caso? Mas porque o próprio órgão ambiental entende que isso não é importante, o impacto não é significativo, né? E quem melhor do que o próprio órgão ambiental para dar esse posicionamento? Então, porque às vezes aí acontece, como no caso da Lei da Mata Atlântica, né, se exige EIA-RIMA para tudo, e aí a gente fica perdido, porque o legislador às vezes se perde, né, na técnica legislativa, que é atender o interesse de um setor ou de outro econômico, os interesses legítimos que cada um está defendendo lá, mas se perde na redação. Então, eu fico um pouco temerário quanto a isso. Em relação às audiências públicas, eu que participei de uma audiência pública, eu conduzi uma audiência pública quando estava na Prefeitura de Porto Alegre, a audiência pública do Cais Mauá, que foi um caso, assim, parecia que eu estava no meio, eu era o árbitro do Grenal, né? Num Grenal decisivo do campeonato, do Grenal do século, porque eu fiquei tão chocado com aquele envolvimento que aconteceu, né? Porque ninguém estava preocupado nem um pouco com o que estava sendo apresentado naquele momento, né? Me lembro dos técnicos do órgão ambiental da SMAN que estavam tentando apresentar alguma coisa, eram vaiados, o empreendedor era vaiado, né? Todo mundo que queria falar qualquer tipo de situação era vaiado. E eu vejo que uma situação que talvez possa ser abordada além das audiências públicas é a proposta de que o estudo do empreendimento ele fique num sítio virtual, como está indicado, e que essas propostas possam ser feitas de forma eletrônica, né? Sem mesmo, até antecipadamente a audiência pública, até como a FEPAM já faz isso, né? As consultas públicas, nos casos das portarias, das resoluções, talvez possa fazer isso em relação aos empreendimentos também, porque daí talvez as pessoas que sejam efetivamente técnicas possam dar contribuições significativas a esses estudos, né? E essa fase aí que o Renato falou, né? Inclusive, antes dessa gestão atual que a FEPAM vive, né? Por um bom período a FEPAM não participava das audiências públicas, justamente por isso, né? Por essa animosidade que ocorria dentro das audiências, né? Onde o pessoal não está muito preocupado em aprender e entender o que é o empreendimento e simplesmente em se posicionar, né? Se A, B, C ou qualquer coisa que seja. Fábio, passa a palavra para ti de novo. Obrigada, Alexandre, Gustavo. Em relação à questão... bom, Renato, acho que tu está aqui em desvantagem, tá? Porque um engenheiro no meio de 5 advogados, a gente não vai te deixar nunca mais falar. Espero que tu tenha utilizado muito bem o teu tempo. Mas, brincadeiras à parte, acho que tu trouxe aqui, né? Trouxeste reflexões importantes. A gente não quer também participar desse debate aqui, contribuir. Mas em relação à questão da CONAMA 01, a gente até cita, né, no nosso comentário ali alguns autores que têm esse entendimento em relação ao âmbito de abrangência e o quanto ela precisa, né, se pautar na questão do significativo impacto ambiental. E aí eu trago uma reflexão a título de debate e para a gente fazer, porque a 01 de 86 ela é uma normativa anterior à própria Constituição de 1988, né? E a Constituição de 1988 ela traz lá no artigo 225 a questão da necessidade, né, do estudo de impacto ambiental quando a gente estiver tratando de significativo impacto. Então me parece aqui que houve, né, uma mudança superveniente muito relevante trazida pelo Constituinte quanto aos critérios, né, para se utilizar esse estudo. Quando nós lemos ali no artigo 2º, se eu não me engano, a terceira da 01 de 86, a previsão do tais como, né? E aí esse tais como aqui já ele fala em deverá, mas traz o tais como, né? Então a gente fica na dúvida, deve, mas o tais como é exemplificativo ou não? E aí ali a gente tem previsão, por exemplo, para atividades, né, de extração mineral, sem qualquer tipo de detalhamento ou de maiores dados em relação ao impacto dessas atividades.
E não faz nenhum sentido que a gente tenha, por exemplo, necessidade de EIA-RIMA para qualquer atividade aqui, pensando em agregado de construção civil, né, extração de areia ou extração de basalto, enfim. Então, trazendo aqui, né, tentando construir algumas questões em cima da tua provocação. Então, eu ousaria dizer, e quero ouvir também os demais colegas, eu ousaria dizer que sim, que apesar da CONAMA, o CONSEMA teria aqui possibilidade de tratar desse assunto, considerando a nova ordem estabelecida a partir da Constituição de 1988. Gustavo, quer falar, né? Estás no mudo. Não, Fábio, não, Fabiano, eu concordo com a posição, eu acho que ela se trata de uma lista exemplificativa, o órgão pode justificadamente, inclusive, dispensar a realização de EIA-RIMA daqueles empreendimentos listados, desde que justifique o porquê não vai realizar. A presunção daqueles que precisa, então, essa presunção deve ser afastada por um entendimento demonstrando o porquê não deve ser realizado, como aqueles outros que não se encontram na lista, a presunção é de que não precisam de EIA-RIMA e a demanda deve ser justificada para aqueles outros empreendimentos, né? E também concordo com a manifestação do Burman, que não me parece adequado que a gente possa permitir que a lista, vamos trabalhando um pouco agora já na Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que ela leva a entender que caberia aos entes federativos disciplinar os empreendimentos que serão submetidos ao licenciamento ambiental e que caberiam também aos entes federativos definir cada ente federativo o que seria necessário realizar o EIA-RIMA. E acho que está correta a manifestação do Burman. Acho que não cabe nenhuma lei engessar aquilo que deve ser demandado o EIA-RIMA, e acho que a definição do EIA-RIMA não deveria ser realizada por um ato do Poder Executivo, um decreto. Acho que, nesses casos, a gente deve garantir a participação dos conselhos, onde existe um maior conhecimento técnico, uma maior possibilidade de integração de uma série de atores da sociedade, e acho que a FEPAM e acho que o CONSEMA tem feito isso de maneira bastante efetiva, de uma série de resoluções disciplinando empreendimentos específicos. A questão das eólicas, as questões das PCHs e CGHs, em que, a partir de definições próprias, diferencia aqueles procedimentos que precisam de EIA-RIMA daqueles outros que vão ter outros estudos ambientais que atendem às exigências dos impactos ambientais que aquele empreendimento pode causar. Não, perfeito. Acho que o Renato quer fazer algum comentário. Assim, eu só queria ponderar antes de passar a palavra que o que me... E o projeto de lei, né, da Lei Geral de Licenciamento Ambiental tem muitos pontos positivos, mas me causa uma certa angústia o fato como essa questão do EIA-RIMA é encaminhado, né? Porque na medida em que coloca ente federativo e deixa a questão muito subjetiva na mão do agente licenciador, a gente abre aqui um espaço, né, muito grande, inclusive para questionamentos em relação à motivação e à justificativa da não incidência do estudo. Então, isso também pode ser um problema e gerar aqui, descambar um tiro no pé, né, em questionar muito mais questionamentos do que a gente tem hoje com base na legislação existente. Renato? Está no mudo. Desculpe, agora não está mais mudo. Primeiro, informar a sugestão do Gustavo, acho que foi o comentário que ele fez do artigo na lei do GERCO, que pensaram mas não pensaram no artigo da lei da Mata Atlântica. Isso eu tranquilo, eu vou levar, não tranquilo não, vou ver se a gente consegue fazer chegar. Nós temos 3 senadores, vou levar via SEMA, via gabinete da SEMA, do secretário, Viana, no mínimo para um ou para os 3 senadores já sugerindo, porque se estão suprimindo eu acho que seria uma forma justa, que não se resolve a preservação, se resolve a preservação estimulando aquele empreendimento a adquirir áreas, a adensar corredores ecológicos, não é? E isso o órgão ambiental tem como exigir. E exige, e controla, e cobra, e o Estado do Rio Grande do Sul, pelo menos a nível do Estado do Rio Grande do Sul, é uma ação bem definida. Um outro ponto
eu me esqueci de falar antes, vocês comentaram a questão dos municípios, tá? Duas coisas a questão dos municípios. Essa é um tiro no pé. Nós vimos isso, discutimos internamente, concordo, deixar para botar na lei que que as diferentes classes do poder público, ou seja, federal, estadual, municipal, vão definir o que licenciar, essa lei vai ser o inverso do que estão querendo. Que nós tivemos dificuldade em aquelas que a gente listou que era não passível de licenciamento no CONSEMA, depois a gente teve que separar da tabela porque tinha municípios no estado que faziam questão de manter o licenciamento. Então, a forma que a gente teve que dividir, aquela que a gente tem a faixa não incidente, não é? E aquelas que não pode, que Caxias não pode, Porto Alegre não pode, Sapiranga não pode, sei lá, ninguém pode, porque senão a criatividade é grande a nível municipal, não é? E um outro ponto que eu acho que foi a Fabiana, agora não me lembro, a questão dos municípios e acesso à informatização. Essa é uma informação para vocês. Nós estamos trabalhando, e eu acho que tem chance de até o final do ano, fornecer para os municípios que quiserem um módulo simplificado do SOL. Está sendo desenvolvido, não é? Lógico, o SOL é só a cara externa, não é? O banco de dados, as prefeituras vão ter que se mexer. Mas está sendo trabalhado isso já. Por quê? Porque, senão, nunca o Estado do Rio Grande do Sul vai ter mais o controle do que se tem licenciado, do que se tem rolando a nível de Estado. Não é? Porque nos perguntam, eu disse, eu hoje em dia, só tenho condições de informar aquilo que a FEPAM trabalha. Não é? Aquilo que Porto Alegre, que Caxias, que a Uruguaiana, Alegrete, não tem como. E no momento que a gente tiver um único software, um SOL, um módulo dos municípios, a gente vai ter. Então, nós já estamos trabalhando nisso e é possível que se tenha. Que legal, um spoiler aí, né? Saímos com pelo menos uma novidade interessante, né, em relação ao SOL e licenciamento municipal, e com encaminhamento, né, em relação à questão do projeto de lei do licenciamento ambiental quanto à inclusão da lei da Mata Atlântica. Eu imagino que isso tenha sido, né, Gustavo, discutido né, no âmbito das audiências públicas, enfim, mas acho que é super válido, né, esse reforço no âmbito do Senado para a inclusão. Não que, exatamente como o Renato falou, né, que a ideia não é diminuir proteção nem nada nesse sentido, muito antes pelo contrário, né, a questão é que, acho que tu disseste uma frase que eu já ouvi de outras pessoas da área técnica, né, que a rima muitas vezes a gente está falando de papel, né, muitas vezes a gente pode ter um RAS muito mais bem trabalhado, né, avaliando de uma forma muito mais interessante os impactos e com encaminhamentos muito mais ágeis e eficientes do que um estudo de impacto ambiental. Então, acho que é esse racional aí que a gente precisa começar a mudar, né, dentro da estrutura da legislação. Bom, não sei se alguém tem mais alguma consideração, alguma questão para trazer. Estou olhando aqui no nosso chat, não tem. Nós temos aqui parabenizações, pessoal dizendo que está muito bacana, ali no grupo da GAI também comentários, mas não temos nenhum questionamento. Acho que fizemos aqui debates bem bacanas a respeito do tema. Não sei se alguém tem mais alguma questão para trazer. Não? Acho que só parabenizar, né? Só parabenizar essa ideia do sistema, né? Que ele esteja integrado aos municípios. Quem sabe a gente vai ter um início de um sistema estadual, sabe, um sistema nacional de meio ambiente, né? Que está há tanto tempo no papel e na prática ele não funciona, né? Pelo menos os órgãos possam se comunicar. Isso aí é extremamente importante que aconteça. Parabéns aí à FEPAM. Muito obrigado. Aproveitando, então, que o Alexandre passou a bola para mim, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer, não é? A gente poder falar daquilo que é o nosso trabalho, né? E eu vejo assim, conversas como essa que a gente teve hoje só faz crescer o nosso trabalho como um todo, não é? Nós que estamos no dia a dia e vocês que estão em diferentes empreendimentos ou em diferentes situações pela vida profissional de vocês, não é? É um aprendizado contínuo e o meio ambiente é isso que a gente vive no dia a dia, não é?
Então, muito obrigado e estamos aí à disposição de vocês, aqui ou lá na FEPAM. A gente tem que agradecer, Renato, a satisfação é toda nossa, foi muito enriquecedor. Registro aqui também que a GAI ela gostaria, né, de fazer a doação de alguns exemplares da obra para os servidores da FEPAM, e aí, se tu pudesse, enfim, organizar internamente no órgão em relação à diretoria, as chefias, não sei qual seria aqui, né, a melhor estrutura para a gente fazer o encaminhamento desses exemplares. A gente tem feito isso, né, com várias autoridades e órgãos públicos. A pandemia tem dificultado um pouco, né, o nosso trabalho de entrega dos livros, mas a gente participou muito, né, da discussão em torno do projeto de lei. Tratamos aqui desse assunto artigo por artigo, né, de uma forma muito cuidadosa, no sentido de tentar trabalhar as interpretações, fazer todas as relações, né, com a doutrina, com as decisões dos tribunais e legislação federal. Então, a ideia é exatamente que esse livro possa ser aplicado, né, do ponto de vista prático pelos órgãos, né, os agentes públicos, advogados, e certamente um pouco da nossa experiência aqui, das nossas reflexões no âmbito da associação e da atuação profissional estão reportadas na obra. Então, fica aqui essa mensagem para que vocês possam refletir, enfim, qual seria a melhor forma de fazer esse encaminhamento dos livros. A minha fera aqui está dizendo que acabou o evento. Eu também queria agradecer ao Renato. Obrigado, Renato. É muito importante, foi muito importante a tua participação. Queria agradecer a Carolina, o Gurman e a Fabiana. Obrigado e parabéns a todos vocês. Também me despeço agradecendo por poder compartilhar esse momento com todos vocês e parabenizando as contribuições e as falas de todos. Foi uma alegria, de novo, poder dispor desse tempo aqui com vocês, e especialmente com o Renato. Muito obrigado. Abraço também, boa noite a todos, muito Tchau, obrigado. tchau, até logo. Boa noite a todos. Muito obrigada, Saúde a todos. obrigada, Carol, Gustavo, Alexandre. Boa noite para todo mundo.